Olá pessoal, hoje nós vamos à aula 9, é uma aula muito elegante, onde nós vamos iniciar na parte do curso as ferramentas analíticas, né? Da agora para frente nós vamos discutir várias ferramentas analíticas, né? E hoje nós vamos discutir, né, a gravimetria, quer dizer, os métodos gravimétricos de análise, né? Do ponto de vista, né, de ferramentas analíticas, né, nós podemos classificar, né, a química analítica como a química analítica clássica, né, e a instrumental. A química analítica clássica é o que nós chamamos métodos de via úmida, né? Quer dizer, os outros também são em via úmida, mas aqui nós estudamos a reação e muitas vezes a visualização, né, a olho nu dessas ferramentas, tanto a gravimetria como a volumetria. E aqui são ferramentas que nós vamos discutir, né, nas aulas futuras, onde necessita de um instrumental mais avançado e onde será explorado propriedades físico-químicas dos compostos. Não vamos entrar em detalhes, mas esse é o panorama do ponto de vista analítico de ferramentas, né? Nós vamos discutir, né, a gravimetria, né? Bom, então, do ponto de vista conceitual, o que é gravimetria, né? A análise gravimétrica é considerada uma análise, né, clássica, como eu disse, e ela baseia, né, na preparação, né, de reagentes, na pesagem desses reagentes e um tratamento químico, quer dizer, reações químicas para obter a resposta que nós estamos procurando, né? Então, essa substância ela tem que estar pura, né, ter uma composição conhecida, né, para que, a partir da estequiometria, nós vamos poder, né, quantificar ou simplesmente identificar, depende do objetivo que você está na sua análise. É uma análise quantitativa ou uma análise qualitativa. Quantitativa você vai saber, né, o que é e quanto tem. Qualitativa só se tem ou se não tem, né? Então, né, nós temos que também ter, né, a documentação, né, o cuidado, né, do preparo, da coleta dessa amostra e também ter os reagentes necessários para fazer as reações que se faz necessário. Bom, então, pelo peso dessa substância, né, e por meio de cálculo, cálculos estequiométricos, né, nós vamos calcular o teor, né, ou também, né, o que nós encontramos naquela reação. A gravimetria, ela ainda mas ela foi de extrema importância, né, na área de mineralogia, né? Você pega uma rocha e você saber o quanto tem, né, de ferro, de enxofre, né? Você pega aquela rocha, abre a amostra, que nós chamamos em química analítica abrir, que é dissolver, né? Lembrando que são reações em via úmida. Então, na análise de minerais, que é a grande aplicação da gravimetria, nós temos que pegar aquela rocha e dissolver ela, e que nós chamamos, né, abrir a amostra. Então, o sinal analítico, né, sempre em química analítica nós temos um sinal. O sinal analítico da gravimetria é o peso de um precipitado, e para isso nós temos que fazer reações para ir o quê? Isolando o composto que nós queremos identificar, né? E muitas vezes a gente precisa da contraprova, né? E como nós fazemos essa contraprova? Pegando os reagentes, né, puros que nós temos no laboratório e vamos fazer as reações e comparar o efeito, o resultado ou o efeito esperado, né, nesse precipitado e comparar. Claro que para o sucesso da análise gravimétrica você necessita de um conhecimento químico bastante profundo, né? Bom, então, como ferramenta analítica,
A gravimetria, né, tem uma grande vantagem. Ela é uma técnica absoluta, né? Ela muitas vezes não depende, ou até na realidade, na sua grande maioria, não depende de um padrão. Você faz a reação e vai ter um resultado, né? Então, ela dispensa as curvas de calibração, muito comum na analítica, né? Você faz a curva de calibração, como eu mencionei em aulas anteriores, né? E depois você vai fazer a extrapolação. Aqui não, você vai fazer reações, você vai partir, né, de uma massa conhecida e vai ter uma massa final. E depois, com a estequiometria conhecida dessas reações, você vai calcular, né, a estimativa que você tem, né, do seu produto, né? Bom, mas, né, claro, né, existem os princípios, as leis, né, que governam as operações gravimétricas e elas devem ser bem entendidas e para você poder aplicar esses cálculos quantitativos. Mas, como eu já disse, a principal lei que vai reger é a estequiometria, né? Estequiometria é essa que vocês já estudaram, né, em Química Geral, que é um curso anterior à Química Analítica, né, e toda a teoria, né, de formação de precipitado, que isso tem que estar, né, claro quando você vai fazer as reações e principalmente do ponto de vista quantitativo, né? Do ponto de vista qualitativo, basta você entender, né, as reações que ocorrem e você não tem necessidade de tanto, né, de fazer as correlações. A relação estequiométrica é quando você vai obter a forma quantitativa, né, do seu experimento. Então, aqui nós temos, né, um exemplo de como você faz uma determinação, né, de cálcio, né? Vamos imaginar, né, numa rocha ou num osso, enfim, num material que nós temos cálcio, né? Então, o que que acontece, né? Você vai ter, né, o oxalato, né, que você vai produzir com amônia, né, um íon que vai reagir com o cálcio que você tem na amostra que você precisa determinar. Se ela é uma amostra líquida, você vai ter esse cálcio já dissolvido. Se não, né, você vai ter que abrir a amostra até você ter o cálcio livre em uma solução. Para isso, você tem que pesar, né, a sua amostra de maneira adequada, né? Primeiro você vai produzir, né, o ânion, né, oxalato, para que esse ânion oxalato vai reagir com o cálcio que você tem na sua amostra, né, e produzir esse precipitado, né, o oxalato de cálcio, né. Depois que você produziu esse precipitado, você vai filtrar esse precipitado, né, e colocar no que nós chamamos de um cadinho, é nada mais um recipiente que você pode depois aquecer. E esse, né, oxalato de cálcio aquecido a temperatura adequada, né, a mais de 100 graus Celsius, você vai produzir o óxido de cálcio e os gases vão ser liberados, né? E aí você vai ter essa estequiometria, né, entre oxalato e óxido de cálcio. Você vai ter a massa inicial e você vai correlacionar o quanto você tem, né, de cálcio na sua amostra inicial e determinar, então, o quanto de cálcio você tem. Então, como vocês viram, não tem utilização somente de uma balança, você não precisa, né, de fazer uma curva, mas sim de você saber, né, a reação química que ocorre no sistema. Então, né, para isso, né, nós precisamos de ter algumas características dos reagentes que você usa em análise gravimétrica, né? Então, quais são as características desses reagentes?
né, nós temos que ter, né, um agente precipitante gravimétrico, que deve reagir de forma específica, ou pelo menos seletivamente do analito. Às vezes é difícil você ter, né, um reagente que só vá reagir com o seu íon de interesse, mas ele tem que ser pelo menos o mais fechado possível para você não formar uma gama de precipitado, mas sim um precipitado que tem, né, com certeza, o seu íon, né, o seu analito de interesse, né. Os reagentes específicos, quanto mais específico ele é, mais caro ele é, né, e mais raro também, né. Então, né, como eu já disse, difícil você ter para a única espécie, mas algumas situações até sim, né. E os seletivos, que são os mais comuns, você vai ter ele, né, com uma gama menor de compostos e um número, né, limitado, né, de espécies. Bom, então, além da especificidade e da seletividade, né, o reagente precipitante ideal deve provocar uma reação, né, formar esse produto, para que você retire do restante. Né? Você vai ter uma solução, né, imaginando o exemplo da rocha que eu mencionei. Você vai ter uma quantidade grande de analitos. Imagina quantos íons inorgânicos tem numa rocha, né, e você está querendo determinar ferro, por exemplo. Né? Então, você vai ter que utilizar uma reação, um reagente, né, específico para o ferro, mesmo assim terá interferentes, terá outros compostos. Né? Mas, para isso, você vai fazendo, às vezes, várias reações, você forma um precipitado, que vai ter o ferro e mais outros componentes, depois, novamente, você pode lavar, você pode dissolver novamente esse precipitado e reagir com um segundo reagente e assim por diante. Né? Então, filtrar, lavar e lavar são as operações mais simples, mas você ainda pode fazer outras operações no sentido de, seria como a gente pensar, pescar o íon naquela solução e somente ele, ou, como a gente viu o cálcio, você vai formar, né, o óxido de cálcio, que vai ter o oxigênio, mas você vai conseguir ter a relação de cálcio presente. Né? E esse reagente ele não pode reagir, né, com os gases, com a atmosfera e assim por diante, né? Lembrando que muitas vezes você tem que calcinar ele depois, então ele tem que ter uma estabilidade em uma determinada temperatura. Né? Agora, os precipitados que você vai formar, né, eles são partículas. Lembra? Nós partimos, por exemplo, de uma rocha, no caso de análise de minerais, dissolvemos e depois formamos precipitados novamente. E a formação desses precipitados, né, dessas partículas, né, elas requer cuidados, né, requer metodologias, e você tem que repetir isso sempre de um mesmo procedimento, para que essas partículas possam ser fáceis de filtrar, mas também não podem ser partículas extremamente pequenas, né, elas têm que ter um determinado tamanho. Né, e que esse precipitado formado seja o mais puro possível. Claro que isso nunca vai ser 100% puro, mas o mais puro que você possa conseguir. Né? E, de preferência, partículas pequenas, mas quando eu falo pequena, eu estou falando na ordem de micrômetros. Né? Essa é a dimensão dessas partículas. Bom, então o tamanho dessa partícula ele varia enorme. Né? Por exemplo, um colóide ele tem 10 a menos 4 centímetros, isso é 0,0001 centímetro. Né? Até menos, mas isso é o tamanho maior de um colóide. O colóide já é como se fosse, né, uma suspensão, né, que você não consegue ver as partículas a olho nu. Né? Você só vê aquele pó úmido. Né?
Os precipitados são diâmetros, né, acima, né, quer dizer, maiores dos colóides, com uma estrutura cristalina, né, geralmente definida, né, e muito bem definida. Às vezes, com cores bastante interessantes, né? Então, na formação desses precipitados, né, nós temos uma série de desafios a ser enfrentados, né? Um deles é a coprecipitação. Você vai formar o precipitado e uma outra espécie vai precipitar junto, né, contaminando aquela espécie. Às vezes, você, sabendo o histórico da amostra, você sabe o que pode acontecer, mas às vezes não, né? E existem, né, outros compostos, né, que vão reagir com aquele seu reagente e formar, né? Então, é importante entender, né, que a contaminação de um precipitado por uma segunda substância, cujo produto de solubilidade tenha sido excedido, não constitui uma coprecipitação. Tem diferença. Nós temos a coprecipitação, que é quando você tem, né, um analito que interfere, mas muitas vezes você tem a própria contaminação mesmo por descuido, né? Bom, então, essa coprecipitação, ela tem, né, 4 tipos. Ela pode ser por adsorção, que ela fica, né, adsorvida na superfície desse cristal, né, que chamamos de adsorção superficial. Formação de um cristal misto, que é você ter 2 cristais juntos, formados. A oclusão, né, e o aprisionamento mecânico. Esses eles são muito parecidos, né? Mas, na realidade, você está formando esse precipitado e um outro, ele às vezes pode, né, pegar uma solução e o precipitado ficar, né, oco por dentro e aprisionar uma parte da solução, ou um outro cristal pequeno ficar aprisionado dentro dele, né? Então, esses problemas, né, eles são facilmente contornados, né, a coprecipitação. O que nós fazemos? Na grande maioria das vezes, nós obtemos o precipitado, depois nós dissolvemos ele novamente e repetimos o processo para garantir, né, que essa segunda precipitação ela vai ser mais limpa, porque parte dela daquela solução já foi jogada fora, né? E aí você tem, né, o que nós chamamos da reprecipitação, que é pegar o primeiro precipitado, dissolve e precipita novamente para eliminar a coprecipitação. Esse é um dos desafios na gravimetria, né? As reações, porque elas ocorrem em paralelo. Bom, então, isso era o que eu tinha para falar para vocês, né, em gravimetria, e os cuidados. Maiores informações, né, estão lá em materiais da base da aula e o suplementar, onde tem, né, detalhamento desses processos, porque a gravimetria é um processo longo, analítico, que envolve, né, anos e anos da história da química, como um dos primeiros processos, né, quando a química deixa de ser alquimia e passa a ser, né, uma ciência, né, e o ramo, né, da química que cuida disso é a química analítica, e a gravimetria, né, é um desses aspectos bastante conhecido e de grandes aplicações industriais. Muito obrigado.